Fala galera, eu sou o professor Ian e estamos aqui para começarmos o nosso estudo de sintaxe. E aí, tá preparado? Depois de assistir a todo o primeiro módulo sobre morfologia, vocês agora têm uma base que, vai ajudar a beça vocês no estudo de sintaxe. Olha só, vocês viram a formação e a classificação das palavras da língua portuguesa. A partir de agora, nós vamos estudar a função que os termos exercem dentro da oração. Só que, obviamente, para começar esse estudo, a gente tem que entender exatamente esse conceito de oração, que ainda tem muita gente boa que confunde. Na verdade, não é só o conceito de oração que eu preciso apresentar a vocês. São 3 conceitos básicos: frase, oração e período. Vamos começar? Deixa eu sair da sua frente e começar a trabalhar com vocês os conceitos que eu acabei de mencionar. Primeiro, oi. Oi, passei na rua, dei oi pra alguém. É uma frase? Obviamente a pessoa vai estranhar, né? Nossa, frase, uma palavra só com 2 letras. Mas galera, se a pessoa fez oi, você não compreende a informação? Se a pessoa fala bom dia é uma frase? Galera, frase é todo enunciado com sentido completo. Beleza? Então lembre-se, frase é todo e qualquer enunciado com sentido completo, independente do tamanho, independente da quantidade de palavras. Emitir uma mensagem com sentido completo, eu vou chamar isso de frase. Por exemplo, se eu chego e falo assim do nada pra você, eu quero uma frase? Não, porque não tem sentido completo, quem quer alguma coisa. Muita gente me pergunta assim, Rian, mas se alguém chega pra você e fala assim, Rian, você quer sorvete? Eu vou responder, eu quero. Mas aí você concorda com que está dentro de um contexto? Sem esse contexto, eu jamais vou saber o que você quer. Quando alguém pergunta, você quer sorvete? Eu jamais vou falar, eu quero sorvete. Eu não vou repetir, não tem o menor sentido. Dentro desse contexto, ao responder que eu quero, todo mundo compreende que eu quero sorvete. Então, eu quero solto não é sorvete. Não é sorvete. Eu quero solto não é frase. Vamos botar o sorvete na frase, então? Eu quero sorvete. Virou frase, porque agora sim tem sentido completo. Só que nessas 2 frases que estão aí, oi e eu quero sorvete, em uma delas existe um elemento que vai fazer com que surja um outro conceito que vai diferenciá-las, que é o conceito de oração. Galera, oi é frase porque tem sentido completo. Eu quero sorvete é frase porque tem sentido completo. No entanto, devido à presença do verbo querer na segunda frase, eu posso afirmar que esse enunciado também é uma oração. Oração é todo enunciado que possui um verbo. Beleza, galera? Olha o que eu falei. É todo enunciado que possui um verbo. Então, eu quero sorvete é frase, porque tem sentido completo, e também é uma oração devido à presença de um verbo. Beleza? Agora eu vou para uma estrutura um pouquinho mais ampla. Deixa eu sair da frente para não atrapalhar a sua leitura. Eu quero que você seja feliz. Vejam que nesse caso eu tenho uma frase, sim, porque tem sentido completo, mas aí tem 2 orações, porque eu tenho o verbo querer e o verbo ser. Vejam que nesse caso tem 2 sentenças aí que possuem verbo. Galera, presta atenção. Qual é a primeira informação que eu tenho? Eu quero. Veja a minha pergunta. Eu quero é uma oração? Sim, porque tem verbo. Mas eu quero é uma frase? Lembra que a gente já tinha visto isso? Eu quero não é frase porque não tem sentido completo. Mesmo assim é uma oração. Eu tô ficando confuso. Toda oração não é uma frase? Vou até voltar aqui grandão para mostrar para vocês. Muita gente fala assim, oração é uma frase com verbo. Não. É um enunciado com verbo. Por quê, galera? Olha a minha pergunta. Toda frase é uma oração? Não, vocês viram que o oi é frase, mas não tem verbo. Nem toda frase é oração, porque nem toda frase tem verbo. Agora a pergunta é, toda oração é uma frase? Não. Dá uma olhadinha aqui, Eu quero é uma oração, porque tem o verbo querer. Porém, não tem sentido completo, ou seja, não é frase. Deixa eu sair de novo da frente, vai. Quer que você seja feliz. Essa oração, que completa o sentido do verbo querer, é a oração por ter verbo, mas não é frase porque não tem sentido completo. Beleza? Então, de novo, frase é todo enunciado com sentido completo, oração é todo enunciado que tem verbo.
Nem toda frase é uma oração, porque nem toda frase tem verbo. Nem toda oração é uma frase, porque nem toda oração tem sentido completo. Beleza? Agora a gente vai para um terceiro conceito, que é o conceito de período. Preste atenção que eu quero falar com vocês. Ó. Período é um conjunto de orações. Então aqui ó, atrás de mim, eu vou de novo sair da frente porque eu estou atrapalhando com esse quengão, né? Eu quero é oração. Que você seja feliz é oração. Esse conjunto de orações eu chamo de período, beleza? Período é um conjunto de orações. Só que aí tem um detalhezinho. Deixa eu voltar a ficar aqui para falar com vocês. Vamos analisar a frase de cima? Eu quero sorvete. É frase? É. Porque tem o quê? Sentido completo. É oração? É. Porque tem verbo querer. É período? Nesse momento muita gente fala assim, não, conjunto de orações só tem uma. Ué, mas se é conjunto... Lembra que você estudou uma vez no colégio conjunto unitário? Conjunto unitário, o único elemento. Se um período é um conjunto de orações, um conjunto com uma única oração é chamado de período simples. Já embaixo, eu quero que você seja feliz, é um período, você sabe, composto. Um período composto por mais de uma oração. Então, período simples é aquele em que eu tenho uma única oração chamada de oração absoluta. Ela fica ali sozinha, plena no período. Já o período composto é formado por duas ou mais orações. Ficou claro isso? Então, nesse caso, é fundamental que vocês tenham essa noção desses conceitos, porque para a gente dar continuidade ao estudo de sintaxe, entendam. Primeira parte, a gente vai estudar os elementos que compõem o período. Sujeito, predicado, objeto direto, complemento nominal, adjunta adverbial, todas as funções sintáticas. Estudadas todas as funções sintáticas, nós vamos ver como é que as orações se relacionam. Aí a gente vai entrar no período composto, no estudo de período composto, em que nós vamos classificar as orações de acordo com as relações estabelecidas por ela dentro do período. Beleza, galera? Então, vamos confirmar esses conceitos que eu acabei de passar para vocês. Frase, enunciado de sentido completo. Oi, bom dia, socorro. Tudo isso é frase. Mas nesse caso que eu botei aí, todas essas frases não são orações porque não tem verbo. Agora, eu te amo, veja que além de ser frase, por ter sentido completo, também é oração devido à presença do verbo amar. Precisamos de sua ajuda, também é frase porque tem sentido completo. Também é oração porque tem verbo. Ela é linda, a mesma coisa. Frase por ter sentido completo, oração pela presença do verbo. Já embaixo, ó, quero um beijo seu. É um período? Sim. Por ser apenas uma única oração, nós vamos chamar isso de período simples. Já na frase de baixo, quero que você me beije, são duas orações que se relacionam. Nesse caso, quando eu tenho duas ou mais orações se relacionando, nós temos um caso de período composto. Beleza, galera? A partir de agora, vamos estudar todos os elementos que formam uma oração, que fazem parte de uma oração. Nós vamos começar com aquele que mais gera conflito no que diz respeito a conceito. Gente, o que é sujeito, hein? Eu sei que muitos de vocês, ao ouvirem essa pergunta, talvez de maneira automática, falam assim, sujeito é quem pratica a ação. Não é verdade? Mas, galera, lembra que existe voz passiva? Nós estudamos isso em verbos, lembra disso? Voz passiva é quando o sujeito sofre ação. Então, o sujeito é aquele que pratica ou sofre? Pois é, mas tem alguns verbos que nem ação determinam. Ser não é uma ação, estar não é uma ação. E aí? Como é que você faz? É meio tenso definir sujeito. Sujeito, tradicionalmente, é o elemento que conjuga o verbo. É sobre quem nós falamos. Conceituar sujeito realmente é algo complicado. Porque tudo depende... Por exemplo, a gramática diz que o sujeito é um dos termos essenciais da oração. São dois os termos essenciais da oração. Sujeito e predicado. Só que você vai ver durante o estudo do sujeito que existe oração sem sujeito, em que o verbo é impessoal. Ué, Rian, como é que eu vou chamar sujeito de termo essencial da oração se existe oração sem sujeito? Pois é, galera, a gente não é da área de exatas. Existem situações, a gente não tem como determinar uma regra no português, se existem várias possibilidades no processo de comunicação. Então, por isso que muita gente fala, odeio português, porque ele tem muitas exceções.
Não é que é para odiar, gente. Calma, tenha calma, ser humano. O que acontece? É importante que você entenda que, neste caso, a gente tem possibilidades no processo de comunicação. E existem verbos que não vão poder ser conjugados porque não vão ter um sujeito para fazê-lo. Então, nesse caso, vamos começar a entender como funciona o sujeito. Existem dois tipos básicos: sujeito simples, sujeito composto. Vamos ver os casos aí, ó. Sujeito simples, o único núcleo significativo. Quando eu falo a multidão chegou, vejam que no sujeito a multidão, como é que eu sei que ele é sujeito? Porque é ele que conjuga o verbo. Normalmente eu falo assim, galera, sabe o sujeito? Pergunta para quem? Para o verbo. Gente, quem chegou? A multidão. Sujeito simples. Não vai falar que é composto não, hein? Uma vez eu perguntei, sujeito simples ou composto? Eu falo, composto por quê? Porque multidão é gente pra caramba. Não entra nessa, hein? O único núcleo significativo, nesse caso, o núcleo é multidão. Beleza? Meus queridos e amados alunos são sensacionais. Sujeito. Eu sei que muita gente nessa hora responde alunos. Não. Pergunta pro verbo. Quem é que são sensacionais, galera? Meus queridos e amados alunos. Sujeito simples ou composto? Eu sei que dá maior vontade de falar que sujeito é composto pelo tamanho dele. Ele é mais da metade da frase. Mas, galera, qual é o núcleo, o foco da informação? É o termo alunos. Vocês vejam que nessas duas frases eu tenho um único núcleo. Mas dentro desses sujeitos, dentro de cada um desses sujeitos, eu tenho elementos que vão especificando esses elementos, esses núcleos. Veja que o a, artigo, lembrando que artigo é classe gramatical, ele está especificando, é definido, ele especifica, não é qualquer multidão, é a multidão. O a é um termo de valor significativo. Veja embaixo, meus queridos e amados alunos são sensacionais. São alunos quaisquer? Não, vejam que tem vários elementos. O pronome possessivo, meus, e os adjetivos queridos e amados. Galera, todos esses termos, se vocês repararem, são termos acessórios, são termos a mais na oração que estão ali com um papel bem específico. É um papel bem determinado. Especificar o termo a que ele se refere, o termo que ele está caracterizando. Veja só, esse a define que multidão é aquela que chegou. Os alunos que são sensacionais não são quaisquer alunos, são os meus, eles são queridos e eles são amados. Galera, esses termos acessórios que caracterizam um termo nominal, eles são chamados de adjuntos adnominais, beleza? Adjunto adnominal é o termo acessório da oração. O que é acessório, gente? É informação a mais, que quando você tira da oração não faz falta para o contexto, e que está ali para caracterizar e especificar um termo nominal, por isso que é adnominal, beleza? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, vou botar esse conceito de adjunto adnominal para vocês verem com clareza, mais detalhes, o seu papel. Sujeito composto. Vejam só, galera, eu e meus pais fomos ao cinema. Quer saber o sujeito? Pergunta pro verbo. Quem é que foi ao cinema? Responde. Eu e meus pais. Vejam que eu tenho dois núcleos significativos. Quais são eles? Vai. Eu e... Você falou meus pais? Não. O núcleo é pais, tá? Porque esses pais poderiam ser os meus, nossos, seus, deles, os pais deles. Existem elementos... Galera, ó os meus aí, ó. Mais um adjunto adnominal. Por estar especificando os pais. Nesse caso, eu e pais, dois núcleos, sujeito composto. Olha a frase embaixo. Perdão, gente. Foram encontrados professores e seus alunos. Vejam, quando eu falo foram encontrados professores e seus alunos, que já tem uma coisinha meio diferente, né? Tradicionalmente, o sujeito inicia a oração. Falei tradicionalmente, não obrigatoriamente. A oração, tradicionalmente, apresenta uma ordem dos seus elementos. Normalmente, quem introduz a oração é o sujeito. Depois dela, normalmente vem o verbo. Se o verbo pedir, vem o complemento do verbo. E aí você vai acrescentando outros termos, adjuntos, predicativos, enfim, elementos que vocês vão ver gradativamente. Mas veja que nessa frase, foram encontrados os professores e seus alunos, o sujeito não está na ordem. Uma vez eu perguntei quem é o sujeito, a menina falou, foram. Eu falei, mas gente, foram é verbo. Cuidado, é tão automático você sempre botar o primeiro elemento, né? Galera, o sujeito é os professores e seus alunos. Como seria essa frase na ordem direta? Vai. Os professores e seus alunos foram encontrados. Veja que nesse caso eu tenho um sujeito deslocado para depois do verbo. Galera, dois núcleos do sujeito. Vejam que não são professores quaisquer.
não são alunos quaisquer. Os professores, artigo definido, está especificando. Esse os é um adjunto adnominal e os seus é outro adjunto adnominal, por estar especificando o quê? Os alunos, outro núcleo do sujeito. Beleza, galera? Então, sujeito simples, um único núcleo significativo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos, beleza? O terceiro caso é um caso muito discutido entre os gramáticos, entre os professores. Por quê? Porque muita gente até considera o sujeito oculto como sujeito simples. Como assim, Rian? Sujeito oculto é aquele que você sabe quem é, mas ele não está explícito na oração. Veja, perdi a hora. Gente, quem foi que perdeu a hora? Eu. Eu sei devido à terminação do verbo. Essezinho aqui, ó. Lembra que você estudou verbo? Lembra que você pegou os elementos que formam o verbo? E um deles é a desinência número pessoal, que determina o número e a pessoa. Ou seja, se é de primeira, segunda, terceira pessoa, do singular ou do plural. Nesse caso, galera, se eu perdi, o sujeito eu está implícito. Ele é desnecessário de ser colocado, porque o próprio verbo já diz quem é o sujeito, não é isso? Chegaremos atrasados à festa, mesma coisa. Quem chega? Nós chegaremos. Veja que, novamente, eu tenho o sujeito implícito e, pela terminação do verbo, pela terminação mos, eu tenho como dizer quem é esse sujeito, que no caso é o chegaremos. Beleza? É o nós. Show? Perdi a hora, sujeito eu, chegaremos, sujeito nós. Tranquilo, galera? Galera, presta atenção. Como eu falei para vocês, o conceito de adjunto, lembra sempre o seguinte, adjunto é um termo acessório, é uma informação a mais, que normalmente está ali para caracterizar, especificar um termo. Adjunto adnominal, como o próprio nome diz, adjunto, termo acessório. Adnominal que acrescenta uma informação, uma característica a um termo nominal. Beleza, galera? Então, dê uma olhadinha aqui no conceito de adjunto adnominal comigo. Vai. O adjunto adnominal é o termo da oração que acompanha e modifica um substantivo. Ou seja, quando eu falei assim, meus queridos e amados alunos, vejam, não são quaisquer alunos. Eles são meus, eles são queridos e são amados. Ele está ali para especificar, modificar o substantivo alunos, conferindo-lhe características e atributos. Acompanha sempre o substantivo nuclear de uma determinada função sintática, ou seja, acompanha o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto direto. Adjunto adnominal não está sempre só dentro do sujeito, não. Ele vai estar dentro de um termo nominal, seja sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e assim vai. Beleza, galera? Então, nesse caso, sempre que eu tiver um adjunto adnominal, obviamente ele vai estar ligado a um nome caracterizando, especificando esse nome. Show? Vejam só os exemplos. Uma dor intensa atingiu o paciente moribundo. Veja só. Quem atingiu um paciente moribundo? Uma dor intensa. Veja, galera, que esse é o sujeito da oração. Atingiu. Quem atinge alguém. A gente vai ver isso com calma, vai? Verbo transitivo direto. Calma, não fica preocupado, ainda não expliquei isso. Vou explicar a transitividade. O paciente é o elemento que completa o verbo transitivo direto, nosso famoso objeto direto. Vejam que dentro desses dois termos nominais, sujeito e objeto direto, olha o núcleo, são termos nominais. Por isso que eu falo termos nominais. O núcleo é um substantivo. Dor e paciente. Nesse caso, galera, eu tenho dois elementos em que o núcleo são termos nominais. Uma, intensa, o moribundo. São elementos que vão acrescentar esses termos nominais, um elemento caracterizador, vão acrescentar uma informação que vai especificar o termo a que eu estou me referindo. O rapaz português visitou o maior museu do Rio. Veja, o rapaz português, sujeito. Quem visita alguma coisa ou visita alguém. Mesma coisa de cima, sujeito. Verbo transitivo direto, objeto direto. Veja que eu tenho rapaz como núcleo do sujeito. Aqui eu botei núcleo do sujeito, galera. Não pode ser núcleo do sujeito, né? Porque se paciente faz parte do objeto direto, é núcleo do objeto direto, né? Mesma coisa aqui, museu, núcleo do objeto direto. É o núcleo, ou seja, a informação principal dentro daquele termo, beleza? Então, nesse caso, o artigo português, adjetivo, o artigo maior, adjetivo, do Rio, locução adjetiva. Veja, galera,
O adjunto adnominal, às vezes não é uma palavra só, nem sempre é adjetivo, pode ser numeral, pode ser pronome, pode ser uma locução adjetiva, como é no caso aí do Rio, que está especificando, que está caracterizando o museu. Beleza, galera? Dando sequência, presta atenção no próximo caso de sujeito. Abri só esse parênteses para explicar o que é adjunto adnominal, porque eu já tinha mencionado o slide dentro de sujeito, então eu sempre vou pontuando essas informações. Estamos estudando sujeito. Sujeito é o termo do qual se fala o elemento que conjuga o verbo. Presta atenção. Via sujeito simples, um único núcleo significativo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos significativos. E vimos também o sujeito oculto, que é aquele que você consegue identificar na oração pela terminação do verbo, mas ele não aparece de maneira explícita no texto, beleza? Agora vejam só. Eu tenho outros casos de sujeito indeterminado. E um deles, galera, outros casos de sujeito. E um deles é o sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? É aquele que você sabe que existe, mas você não pode identificá-lo. E são 2 casos do sujeito indeterminado. Eu vou começando explicando o primeiro, que é bem tranquilo, é bem de boa, que é o caso em que o verbo aparece na terceira pessoa do plural com o sujeito implícito. Por exemplo, se eu estou aqui do nada, dando aula para vocês, de repente, bateram a porta. Bateram. Quem bateu? Porque o que acontece? A minha preocupação é a seguinte, às vezes vocês respondem as coisas de maneira automática. Se eu falo assim, ó, peguei o material, sujeito, eu, oculto. Pegaste o material, sujeito, tu, oculto. Pegamos o material, sujeito, nós, oculto. Pegaram o material, sujeito. É automático você falar eles. Pegaram, quem pegaram? Eles pegaram. Mas, galera, já percebeu que se você fala uma frase como pegaram o material, isso quer dizer que você não sabe quem pegou? Porque se você está numa sala de aula, sai e volta o material, a primeira coisa que você vai falar é, gente, pegaram o material, alguém pegou. A tua intenção aí é indeterminar quem praticou tal ação. Galera, verbo na terceira pessoa do plural com sujeito implícito, em que você não pode reconhecê-lo, galera, muito comum, né? Ó, me falaram, ó, contaram que você fez isso. Percebeu? Quando você adora fazer os comentários acerca de alguém, sem deixar explícito de quem você está falando, né? Quem é que falou? Falaram que você nunca fala a verdade, fizeram de tudo para que você fosse aprovado, ou seja, alguém está batendo a porta, alguém está falando, alguém falou que você nunca fala a verdade e alguém fez de tudo para que você fosse aprovado. Então, o primeiro caso de sujeito indeterminado é verbo na terceira pessoa do plural com um sujeito implícito sem ele aparecer, sem que você possa identificar. Beleza, galera? Tranquilo? É o primeiro caso. Mas lembra que eu sempre vou martelar que muitas vezes vocês erram por uma bobeira, por uma desatenção, por uma impaciência que vocês não deveriam ter. Preste atenção. Se eu chego para vocês e falo assim, ó, saíram da sala, olha aqui a frase do meu lado, aqui, a frase aqui do meu lado. Saíram da sala em momento crítico. Galera, saíram da sala. Quem saiu? Você tá pedindo para eu sair da frente? Tá bom, vou sair. Aí, saí. Saíram da sala em momento crítico, coordenadores do evento. Galera, eu tenho certeza que muita gente vai parar antes da vírgula. Saíram da sala, quem saiu? Saíram. Não estou dizendo, saíram, Rian. Alguém saiu, sujeito indeterminado. Galera, leiam a frase até o fim. Foi aquilo que eu falei sobre impaciência, ansiedade. Leiam a frase até o fim. Imagina que a frase foi assim, ó. Saíram da sala, aos berros, chutando as cadeiras, em momento crítico. Gente, os coordenadores do evento, que está no final da frase, que é o sujeito, ele vai descer até a segunda, terceira linha do texto. E você que é precoce, você que é agitado, você que é impaciente, vai lá e vai botar sujeito indeterminado. Olha lá um verbo no início, saíram da sala. Verbo na terceira pessoa do plural com sujeito implícito. Não está implícito, não. Ele só foi deslocado lá para o final. Tenha cuidado, galera. Tenha cuidado, porque muitas vezes as pessoas erram mesmo sabendo. É porque está desatendo, é porque está sendo informado. Às vezes para no início, lê a frase até o fim. Compreenda a informação. Alguém veio a me procurar. Alguém. Você sabe quem foi? Sujeito o quê? Simples. Como assim? Alguém, eu não estou dizendo quem foi. Mas, galera, tem núcleo. Presta atenção na regra. Verbo na terceira pessoa do plural com sujeito implícito. O alguém está explícito.
O alguém tá aí na frase. Tem núcleo. Alguém. Núcleo do sujeito único. Sujeito. Cadê? Tá marcado ali, né? Olha lá. Sujeito simples, ó. Pronome indefinido. Não é porque é pronto. Deixa eu sair da frente. Não é porque é pronome indefinido, galera, que o sujeito vai ser indeterminado, não. Quando eu falar alguém veio à minha procura, alguém me ligou, alguém é o sujeito. Aí você não sabe quem é, mas o núcleo tá aí. Pelo amor de Deus, não erra isso. Beleza, galera? Show? Vamos para o último caso? Saiam da sala, gritou o professor. Vejam que aí eu tenho duas sentenças. A primeira gritou o professor, a última gritou o professor. Quem gritou foi ele, o professor gritou, botando na ordem. E a última, saiam da sala. Galera, olha só que interessante isso. Saiam da sala. Saiam. Terceira pessoa do plural com sujeito implícito. Ué, sujeito indeterminado. Saiam, verbo na terceira pessoa do plural, e o sujeito não está aparecendo. Saiam é o quê? Sujeito indeterminado, sim ou não? Mas, galera, interpreta. Se eu falo, saiam da sala, eu não estou me dirigindo a alguém? Interprete. Se o professor está se dirigindo, saiam da sala, ele está falando diretamente com alguém. Alguém está recebendo sujeito. Tu, meu interlocutor, pessoa a quem eu me dirijo. Lembra que verbo no imperativo vai ter o verbo, o sujeito normalmente implícito? Eu falo, saiam da sala, eu falei tu? Foi mal. Saiam vocês, me perdoem. É porque eu tô falando, é porque como é imperativo eu me dirijo a alguém. Quem é o sujeito? É meu interlocutor. Eu falei tu, eu nem sei, eu falei tu, galera, não vou voltar o vídeo não. Não vou voltar não, e recuso. Saiam da sala. Quando o verbo estiver no imperativo, terceira pessoa do plural, saiam vocês, pessoas a quem eu me dirijo. Entenderam isso? Eu saio, tu sai. Se eu falo, sai daqui, aí é tu, sujeito. Agora, saiam da sala, sujeito é vocês. Sujeito é vocês, tá, galera? Deixa eu sair da frente para você ver aqui, ó. Nesse caso, verbo no imperativo na terceira pessoa do plural, saiam vocês. Vocês, aí sim, é o sujeito implícito, é o sujeito oculto, é o sujeito elíptico. Por quê, galera? Deixa eu até voltar aqui, que eu passei sem falar isso. Sujeito oculto pode ter três nomes, tá? Oculto, elíptico, porque é a elipse do sujeito. O que é elipse? É a omissão de um termo da oração. Se eu falo perdi a hora, tem sujeito? Não, isso é elipse. A retirada de um termo da oração que não faz falta para o contexto. Beleza? Isso é elipse. E um outro nome que o sujeito oculto pode receber é sujeito desinencial. Lembra das desinências no estudo de morfologia? É a terminação do verbo ou do nome. No caso, desinência do verbo determina pessoa e número, tempo e modo. A terminação do verbo, que me faz identificar quem é o sujeito, nesse caso, é uma desinência número pessoal, e por isso que o sujeito oculto também pode receber o nome de sujeito desinencial, porque nesse caso é pela desinência que você vai identificá-lo. Beleza, galera? Tranquilo? Então, nesse caso, eu tenho sujeito indeterminado, primeiro caso, verbo na terceira pessoa do plural com sujeito implícito. Existe um caso muito famoso, uma vez eu vi uma postagem super interessante, que na verdade eu acho que a pessoa fez a brincadeira, mas eu acho que ela não teve muita noção gramatical. Como assim, Rian? A postagem no Twitter foi assim, ó. Nunca vai poder dar certo um país em que o hino já começa com uma fofoca. Se ligou? Nunca pode dar certo um país em que o hino já começa com uma fofoca. Dá uma olhadinha aqui, gente. Conhece esse trecho? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico com brado retumbante. Quem fez essa postagem falou assim, ouviram, alguém ouviu. Olha aí o sujeito indeterminado, sim ou não? Isso aí já caiu em provas anteriores, provas muito antigas, né? Obviamente, dificilmente deve cair uma outra prova, futuramente deve cair. Até porque eu acho que todos os professores que dão aula de sujeito indeterminado colocam esse exemplo, que é o seguinte. Nesse caso, primeira coisa importante é você entender a informação, né? Você tem noção do que você está cantando, gente? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico com brado retumbante. Ouviram
do Ipiranga, do rio Ipiranga, às margens, beira do rio, plácidas, tranquilas, de um povo heróico, um brado, um grito retumbante, forte, que ecoa. Nesse caso, muita gente interpreta que o sujeito aí realmente é indeterminado, porque ouviram, tá na terceira pessoa do plural, com o sujeito implícito, certo? Não. O sujeito não está implícito. Seria sujeito indeterminado se fosse assim, ó, galera. Olha. Com acento grave, indicativo da crase em as margens plácidas. Porque aí eu teria uma locução adverbial de lugar, formada por palavra feminina, vocês vão estudar isso em crase. Vocês vão ter essa aula de crase. Mas para eu dizer que eles ouviram as margens do rio, à beira do rio, deveria ocorrer crase. Galera, só que aí no texto original não ocorre crase. Se houvesse, na ordem direta, a frase seria assim: ouviram um brado retumbante de um povo heróico aonde? Às margens plácidas do Ipiranga. Aí seria assim a ordem. Isso se a frase tivesse ocorrência da crase. Mas não tem. Então, galera, para desespero de muitos, o que acontece, hein? Dá uma olhadinha nisso, galera. Quem foi que ouviu um brado retumbante de um povo heróico, hein? Pois é, elas, às margens plácidas do Ipiranga, ouviram um brado retumbante de um povo heróico. Rian, margem, ouve? Pois é, dentro do nosso curso, vocês também vão ter aulas de interpretação. E lá eu vou falar sobre figuras de linguagem. E ao falar de figuras de linguagem, você deve lembrar da personificação ou prosopopeia, em que você atribui características humanas a um ser inanimado. Nesse caso, o autor do hino nacional atribuiu às margens plácidas a capacidade de ouvir. Percebeu isso? Galera, o sujeito é as margens plácidas do Ipiranga. Foram elas que ouviram. Vou botar na ordem aqui, ó. As margens plácidas do Ipiranga. 2. Ouviram. 3. Um brado retumbante. 4. De um povo heróico. Vejam, nesse caso, como o autor do texto, para conseguir a métrica, para conseguir a rima, olha como era super elaborado, como é que ele tinha que pensar exatamente nessa questão, não somente do vocabulário, mas também da estrutura do poema, para entender as rimas e assim vai. Então, é importante que a gente sempre comece da interpretação. O sujeito ali, nesse caso, as margens plácidas de Ipiranga, é o sujeito simples, porque no caso, o núcleo é margens, beleza? No caso, eu tenho um sujeito simples. Beleza, galera? Ó, estamos encerrando o primeiro bloco de período simples. Tem muito mais coisa pela frente. Até porque, presta atenção aqui, ó. Esse foi só o primeiro caso. Tem outro caso de sujeito indeterminado. E para entrar nele, eu vou ter que abrir um parênteses, hein? Vou abrir um parênteses aí para mostrar para vocês que tem uma informação fundamental para você conhecer o segundo caso de sujeito indeterminado. Beleza? Vamos que vamos!